Se pudéssemos contar quantas horas de nossos dias são consumidas por pensamentos de medo, talvez nos assustássemos com o tempo precioso que esse sentimento tem roubado de nossa vida. O medo muitas vezes se disfarça de excesso de prudência, mas pode nos paralisar. Ele nos impede de sonhar, de ter algo novo, até mesmo de crer como deveríamos. Mas há uma forma de vencer o medo, e ela está em uma palavra poderosa com apenas 2 letras: fé. Pois onde a fé entra, o medo tem que sair. Mas, do mesmo modo, se o medo domina, é sinal de que a fé diminuiu. Deixa eu te mostrar isso na prática, com um exemplo da Bíblia, e minha oração é que você consiga aplicar essa fé no seu dia a dia, diante dos medos que tem enfrentado. Você já ouviu a história em que Jesus anda sobre as águas e chama Pedro, um dos seus discípulos, para fazer o mesmo? Está em Mateus 14 e diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, vamos analisar essa história passo a passo. Repare, os discípulos estavam tomados de medo e a primeira coisa que Jesus diz a eles é: sou eu, não tenham medo. De todos os discípulos que estavam no barco, Pedro foi o único que respondeu com fé àquela palavra de Jesus. Ele obedeceu à sua orientação e algo aconteceu dentro dele. A sua fé cresceu. E cresceu tanto que ele ousou pedir: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus dá a Pedro uma nova palavra, agora específica. Ele diz: venha. E ali estava Pedro fazendo o impossível, caminhando sobre as águas. Mas, no meio do caminho, Pedro tira os olhos de Jesus e repara na força do vento. E o que acontece então? Ele tem medo. E onde o medo entra, a fé enfraquece. E foi exatamente isso que aconteceu. Pedro, com sua fé abalada, começou a afundar. Jesus então o salva, estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja, Jesus não disse homem de pouca coragem, mas sim homem de pouca fé. Bom, considerando essa passagem, aplique isso à sua vida e pergunte a si mesmo: quais são os nomes dos ventos fortes que têm colocado medo em você? Que tipo de vento tem tentado roubar a sua fé? É o desemprego? Um diagnóstico difícil? Uma entrevista decisiva? Seja qual for o nome desse medo, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E mesmo que por algum momento sua fé vacile, Ele está pronto para te dar uma palavra específica e estender sua mão, para jamais deixar que você afunde. O medo rouba o nosso tempo, nossa paz, o nosso propósito, mas Jesus restaura tudo isso quando olharmos para Ele. Então, olhe para Jesus e jamais tire seus olhos de Jesus. Se essa palavra fez sentido em sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje, para lembrá-lo que em Jesus sempre teremos o socorro. E aproveita, se inscreve aqui no canal da Palavra para continuar crescendo e se aprofundando na Palavra de Deus.